Então, boa tarde aos vereadores, a vereadora. Havendo quórum regimental, declaro aberta a segunda sessão extraordinária do primeiro período ordinário da quarta sessão legislativa da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Piém, em 23 de abril de 2020. Ordem do dia. Leitura e apresentação do projeto de lei número 007/2020, de origem do Poder Executivo Municipal. Solicito ao servidor Maurício da Cruz para que faça a leitura do projeto de lei número 007/2020. Senhora vereadora, senhores vereadores, boa tarde. Leitura da mensagem número 7 de 2020, relativa ao projeto de lei número 7 de 2020. A Câmara Municipal, senhor presidente e senhores vereadores. Com a presente, tenho o dever de encaminhar para apreciação desta egrégia Casa Legislativa o projeto de lei número 7 de 2020, que alteram a Lei 960, de 14 de setembro de 2007, e a Lei 1110, de 12 de setembro de 2011. A propositura, a hora apresentada, visa adequar a legislação municipal ao contido na Emenda Constitucional, de número 103, de 12 de novembro de 2019, que altera o sistema de previdência social e estabelece regras de transição e disposições transitórias. Contando com a aprovação desta egrégia Casa Legislativa, em regime de urgência, renovo meus préstimos de elevada estima e consideração. Gabinete do Prefeito Municipal, abril de 2020, João Osmar Mendes, Prefeito Municipal. Leitura do projeto de lei número 7, de 15 de abril de 2020. Altera as leis 960, de 14 de setembro de 2007, e Lei 1110, de 12 de setembro de 2011. João Osmar Mendes, Prefeito Municipal de Piém, Estado do Paraná, faz saber a toda a população que o município e que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. O caput do artigo 14 da Lei 1110, de 12 de setembro de 2011, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 14. A taxa de administração será repassada pelo município ao regime próprio de previdência, conforme decreto. Artigo 2º. O parágrafo 2º do artigo 14 da Lei 1110, de 12 de setembro de 2011, passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 2º. O valor referente à taxa de administração deverá ser determinado através de decreto do chefe do Poder Executivo Municipal e o repasse deve ser efetuado em 12 parcelas mensais iguais ao 20º dia do mês subsequente, sob pena de aplicação do disposto no artigo 22 da presente lei. Artigo 3º. O caput do artigo 16 da Lei 1110, de 12 de setembro de 2011, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 16. As contribuições previdenciárias de que tratam os incisos 1 e 2 do artigo 13 serão de 16,5% e 14%, respectivamente, incidentes sobre a totalidade da remuneração de contribuição. Artigo 4º. O parágrafo 5º do artigo 16 da Lei 1110, de 12 de setembro de 2011, passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 5º. O plano de amortização para equacionamento do déficit atuarial será estabelecido através do decreto do chefe do Poder Executivo Municipal por alíquota para contribuição suplementar ou aportes periódicos conforme a avaliação atuarial anual. Artigo 5º, o caput do artigo 17 da Lei 1110, de 2011, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 17. A contribuição previdenciária dos beneficiários de aposentadorias e pensões concedidas pelo PIEMPREV, de que trata o inciso 3 do artigo 13, será de 14%, incidente sobre a parcela que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social. Artigo 6º. O artigo 31 da Lei 1110, de 12 de setembro de 2011, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 31. Os membros que serão indicados e os candidatos à eleição do Conselho de Administração deverão apresentar os seguintes documentos. Certidão negativa criminal e declaração de bens atualizada. Artigo 7º. O artigo 81 da Lei 960, de 14 de setembro de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 81. O salário família será devido mensalmente ao participante nos termos da legislação federal e na proporção do respectivo número de filhos menores ou equiparados nos termos desta lei. Quando o pai e a mãe são participantes, a ambos será devido o salário família. E parágrafo 2º, em caso de divórcio, separação judicial ou de fato dos pais, ou em caso de abandono legalmente caracterizado ou perda de poder familiar, o salário família passará a ser pago diretamente àquele que for o responsável pela guarda do menor.
Artigo 8º. A Lei 960, de 2007, fica acrescida dos artigos 81A, 81B e 81C, com a seguinte redação. O artigo 81A. O pagamento do salário-família está condicionado à apresentação da certidão de nascimento do filho ou documentação relativa ao equiparado e apresentação anual de atestado de vacinação obrigatória e de comprovação de frequência escolar do filho ou do equiparado. 81B. O direito ao salário-família cessa automaticamente. Inciso 1. Por morte do filho ou equiparado, a contar do mês seguinte ao do óbito. Inciso 2. Quando o filho equiparado completar 14 anos de idade, salvo se inválido ou incapaz, a contar do mês seguinte ao da data de aniversário. Inciso 3. Pela recuperação da capacidade do filho ou equiparado inválido, ao contar do mês seguinte ao da cessação ou incapacidade. Ou, inciso 4, pela perda da condição de servidor público municipal. Artigo 81C. Para efeito de concessão e manutenção do salário-família, o participante deve firmar um termo de responsabilidade no qual se comprometa a comunicar, no prazo de 30 dias, ao Departamento de Recursos Humanos, qualquer fato ou circunstância que determine a perda do direito ao benefício, ficando sujeito, em caso de não cumprimento, às sanções decorrentes. Artigo 9º. Revogam-se os seguintes dispositivos da Lei 1110 de 2011. Inciso 1. Alíneas E, F e G do inciso 1 do artigo 49. Inciso 2. A linha B do inciso 2 do artigo 49. E inciso 3. Artigos 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 e 71. E artigo 10º. Esta lei entra em vigor. Inciso 1. No primeiro dia do 4º mês subsequente ao da data da publicação desta lei, quanto ao disposto nos artigos 3º e 5º desta lei. E inciso 2. Nos demais casos na data da sua publicação. Piém, Paraná, 15 de abril de 2020, João Osmar Mendes, prefeito municipal. Em anexo está o parecer atuarial, promovido pelo Atuarial Assessoria e Consultoria Atuarial Limitada. Encerrada a leitura e a apresentação, suspendo a sessão por 5 minutos para que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final possa dar o seu parecer. Continuando os trabalhos. Leitura e primeira discussão do projeto de lei número 007/2020, de autoria do Poder Executivo Municipal. Leitura do projeto de lei número 007, de 15 de abril de 2020, súmula. Altera as leis 960, de 14 de setembro de 2007, e lei 1110, de 12 de setembro de 2011. Está em primeira discussão. Senhor presidente. Se alguém quiser discutir, antes que o vereador peça o pedido de dispensa. Senhor presidente? Com a palavra do Joel. Conforme já explicado, pelo jurídico aí, pela pessoal da prefeitura, a secretária de Finanças, tudo explicou,
Eu acho que é uma reequadração, né, da lei, né, que isso é federal, né, e como já vem no projeto aqui, né, a consultoria, né, então é um projeto muito bem explicado, né, que são bases que a lei exige, né, e eu acho que não tem o que nós questionar muito, né, é claro, né, que vai pesar para o contribuinte de volta, né, mas isso sempre acontece, né, mas infelizmente a lei permite, né, vai aumentar esses 2% aí pro funcionalismo, né? E o patrão, né, só que o fundo vai deixar, né, de se responsabilizar por várias coisas hoje que o fundo era comprometido, né? Então vai virar para a empresa. Então eu acho que é um projeto que não tem muito que nós questionar, e eu sou favorável a isso, senhor presidente. Declaro encerrada a primeira discussão. Eu peço dispensa da segunda. Havendo o pedido de dispensa à segunda discussão, submeto o pedido de dispensa à votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. Declaro aprovado o pedido de dispensa da segunda discussão. Encerrada a discussão, submeto ao projeto de lei 007/2020 à votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, vereadores contrários se manifestem. Declaro aprovado o projeto de lei número 007/2020, de origem do Poder Executivo Municipal. Nada mais havendo a ser tratado, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a segunda sessão extraordinária. Só avisando aos senhores vereadores que na próxima terça teremos a sessão ordinária, não digo normal, né, porque vamos fazer com restrições, né? De portas fechadas, mas então fica no mesmo horário de costume, às 19 horas.